Estude Bakhtin e mude sua perspectiva. Por que o estudo de Bakhtin muda a sua vida? Nesse vídeo eu vou trazer algumas concepções do Círculo de Bakhtin que vão fazer você refletir a respeito da sua própria vida. Muita gente acredita que as reflexões de Bakhtin do Círculo são reflexões super filosóficas e que estão totalmente distantes da nossa vida do dia a dia. Mas não é assim que eu vejo. Para mim, quando eu leio os textos do Círculo de Bakhtin, eu sempre consigo relacionar com aspectos cotidianos, com aspectos comuns da nossa vida. Vamos ver alguns desses aspectos nesse vídeo. Um primeiro é a seguinte crença: a crença de que eu sou autor do meu dizer. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem: eu tenho a minha própria opinião e a minha opinião não depende de ninguém, eu vivo a minha vida e eu não dependo de ninguém. Bom, do ponto de vista bakhtiniano, isso não é bem assim. Por mais que você acredite que a sua opinião é só a sua opinião, certamente a sua opinião é a opinião de outras pessoas com as quais você convive. Ainda que não seja exatamente a mesma opinião, que você tenha de alguma maneira modulado aquela opinião, o fato é que ninguém é independente da influência do outro. Então, o que o outro fala, o que o outro diz, o que o outro escreve, os enunciados dos outros com os quais nós interagimos o tempo todo na nossa vida, através de falas, de textos e hoje, especialmente através das redes sociais, tudo isso impacta aquilo que nós acreditamos e por vezes nós tendemos até de alguma maneira a esquecermos que a origem do nosso dizer não é sempre nós. O nosso dizer sempre vem do outro. Então, por mais que eu acredite que eu tenho uma opinião muito própria, muito minha, se você for analisar, você vai entender que, na verdade, essa opinião é reflexo de outras opiniões. E é assim, a vida é assim. Isso é o comum da vida, isso não é um problema. Não é uma falta de caráter, um desvio de personalidade, não é que você esteja cedendo à opinião do outro. Mas todos nós temos opiniões que são certamente, de alguma maneira, reflexo daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos, com aquilo que nós interagimos no curso de nossa vida. Então, essa é uma primeira crença que eu acredito que deve ser repensada. Eu sou o autor do meu dizer? De alguma maneira, sim, eu sou o autor do meu dizer, eu sou responsável por aquilo que eu digo, mas eu não posso ter a crença de que a minha opinião ela nasce exclusivamente de mim, porque a minha opinião vem através da opinião dos outros. Isso não exime a minha responsabilidade, como diz o Bakhtin. Porque ao ouvir o texto ao ouvir a fala do outro, a ler o texto do outro, ao interagir com o outro, ao receber dos outros as suas ideias, eu posso assimilá-las, concordar com elas, refutá-las, enfim. Mas quando eu digo, eu expresso daí essa que é a minha opinião, eu sou responsável por essa opinião. A grande questão é que essa opinião nunca é uma opinião que nasceu exclusivamente de mim. Ela vem certamente de outros dizeres, na verdade, de outros sujeitos com os quais eu interagi por meio da linguagem. Uma segunda crença, quase que oposta a essa, é a seguinte: a crença de que eu não sou uma pessoa criativa. É muito comum nós encontrarmos as pessoas falando assim: diferentemente daquele que acha que sua opinião é exclusivamente dele, que ele é o portador da verdade, que ele é o iniciador, na verdade, de algo, que a opinião dele não tem influência nenhuma, tem aquele outro que vai dizer que ele não é criativo, que a ideia, ele não tem ideias criativas, como se a criatividade, mais uma vez, se originasse daquela pessoa. Assim como tem a crença de que a opinião é minha, então ela deriva exclusivamente de mim, e isso não existe, porque a minha ideia ela é reflexo daquilo que eu ouvi, daquilo que eu li. Também essa ideia de que eu não sou criativo é uma ideia centrada na individualidade, como se a criatividade dependesse exclusivamente de mim.
Não existe essa ideia de criatividade. Para eu ser criativo, o que eu preciso? Eu preciso da influência dos outros. Então, o autor de um texto literário, que eu suponho muito criativo, o que ele precisou? Ele precisou ler muitos textos literários. Ele precisou refletir muito, vivenciar situações na vida dele para que ele pudesse escrever. E é assim. Quando nós acreditamos que alguém é muito criativo, nós estamos, na verdade, nos esquecendo de que essa criatividade é resultado, sim, do trabalho daquele sujeito, sim, mas também das suas interações sociais. Das suas interações sociais no dia a dia, na vida, no cotidiano, interações sociais essas que são principalmente mediadas pela linguagem, no caso da nossa vida cotidiana, especialmente pela linguagem oral, e hoje pelas novas tecnologias, pelas novas mídias, mas também por meio de textos. Então, quando eu vejo alguém, eu penso, olha, como aquele sujeito é criativo, eu tenho sempre que lembrar que essa criatividade não é algo que nasça exclusivamente dela. Mais uma vez, é algo que vem do outro. Esses dois pontos, a ideia de que eu sou o grande autor da minha opinião e quase que o contraponto a isso, de que eu não sou criativo, as duas têm como origem a mesma ideia. A ideia de que o que eu falo, o que eu penso, como eu ajo, vem exclusivamente de mim, nasce de mim. E, a partir da perspectiva baktiana, nós vamos entender que não é bem assim. Que o modo como eu vivo, aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu executo, inclusive em termos de criatividade ou de opinião, tem muito do outro, daquele com quem eu interagi. E essa interação é especialmente mediada pela linguagem. Vamos ainda para uma terceira crença. Eu não preciso de ninguém ou eu não me importo com ninguém. É outra crença. Agora é a outra face. Eu saio aqui dessa origem do meu dizer, a origem da minha criatividade e é como se aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu executo, eu não estivesse sempre e necessariamente endereçando para o outro. Sempre, sempre eu estou endereçado para o outro. Eu estou fazendo esse vídeo para você. Quando eu realizo uma aula, eu faço a minha aula para os meus alunos. Quando eu ministro uma palestra, eu faço essa palestra para os meus ouvintes. Nós somos assim. Nós sempre orientamos o nosso dizer, o nosso fazer, o nosso agir no mundo para o outro. Então, ainda que a pessoa diga, eu não preciso de ninguém, eu não me importo com ninguém, isso não é uma verdade. Mesmo na nossa mais absoluta solidão, quando nós estamos deitados com os nossos pensamentos, nós estamos dialogando com o outro, julgando as atitudes que nós tivemos, olhando para o outro. Será que o outro acha que isso que eu fiz é bom? Será que o outro julgaria como correto aquilo que eu deixei de fazer? Então eu sempre olho para o outro. É uma crença do ponto de vista bakhtiniana errada, o fato de que eu não preciso de ninguém. Eu sempre preciso de alguém. Eu vivo na interação com o outro. Vou, inclusive, dar um exemplo assim bastante, talvez até radical. Às vezes você escuta alguém que diz assim: eu não me importo com o outro. Eu, por exemplo, não me importo com a roupa que eu visto, com o cabelo que eu estou. O próprio fato da pessoa pentear o cabelo já mostra que sim, ela está olhando para o outro. Eu não quero dizer que a pessoa tem que ser refém do outro, mas o ponto de vista bakhtiniano não tem como nós prescindirmos do outro, ignorarmos o outro. Nós vivemos em interação. Tudo que nós falamos, tudo que nós escrevemos, todos os enunciados que nós produzimos são direcionados para o outro. Todo o nosso agir é direcionado para o outro. Então, eu estou me direcionando para o outro e eu me direciono com o outro a partir daquilo que eu recebi anteriormente, do que eu li, do que eu ouvi, do modo como o outro agiu comigo. Então, existe uma inter-relação entre aquilo que eu vivenciei e aquilo que eu vou oferecer ao mundo, porque na perspectiva bakhtiniana eu sempre estou em uma interação especialmente discursiva, uma interação especialmente verbal, em que eu estou dialogando com o outro. Vou ainda para uma quarta crença.
Também muito comum que muita gente fala, fulano é alguém fora do seu tempo. Tal escritor era alguém à frente do seu tempo. Tal pensador era alguém à frente do seu tempo. Bom, pelo menos na minha leitura de Bakhtin, eu não consigo falar isso. Porque nós sempre somos sujeitos marcados pelo tempo e pelo espaço em que nós vivenciamos. E não é um tempo, um espaço abstrato. Não é um lugar geográfico, o Brasil. Não é um tempo abstrato, 2025. Mas é um tempo e um espaço em que eu constituo relações dialógicas com os outros. De que os outros estão falando? Sobre o que os outros estão escrevendo? Quando eu acesso redes sociais, quais são os assuntos, quais são os temas, quais são as discussões e, mais importante do que isso, quais são os valores daquele momento? Será que eu consigo escapar dessas influências todas? Vamos pensar o seguinte. Então, há algum tempo, em algum momento, na nossa legislação, foi pensado, se pensou em dar mais direito às mulheres. Então, quando a mulher era divorciada, ela ia receber uma pensão do marido. Será que isso foi além do tempo? Alguém conseguiu olhar isso e falar assim, olha a importância? De alguma maneira, eu posso dizer que isso foi inovador, mas ao mesmo tempo isso é refém daquele momento. Um momento em que eu estou olhando a mulher como alguém que é dependente do marido, que depende daquele sujeito. Ou seja, mesmo quando eu estou querendo ser muito contributivo, eu estou, na verdade, sendo de alguma maneira influenciado, se não refém, do tempo em que eu vivencio. Todas as questões que nós vivenciamos hoje, é bem provável que daqui 20, 30, 50 anos nós vamos olhar de uma maneira diferente. Por quê? Porque o tempo e o espaço mudaram em relação ao que se discute, ao que se fala, quais são os temas corriqueiros e, principalmente, quais são os valores que as pessoas dão àqueles aspectos. Será que daqui a 50 anos as pessoas vão se importar com determinadas questões de saúde? Como será que daqui a 50 anos as pessoas vão lidar com questões como, por exemplo, o veganismo? Como, por exemplo, famílias que optam por não ter filhos e adotarem pets? Como será que é? Porque hoje existe um modo de ver. Será que eu consigo me deslocar do tempo e do espaço, me deslocar dos valores com os quais eu convivo para vislumbrar essa realidade? Eu acredito que não, porque nós somos seres em interação. Então, mais uma vez para mim aqui, isso é uma crença que quando eu olho do ponto de vista bakhtiniano, a meu ver, ela não se sustenta. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você e para que você também vá pensando aí, trazendo as reflexões filosóficas e aparentemente tão teóricas do Bakhtin para a sua vida. Qual crença você vê hoje que as pessoas têm, que muitas pessoas expressam, mas que você, olhando do ponto de vista bakhtiniano, você diz, eu não vejo assim não. Porque olhando pela perspectiva bakhtiniana, eu vejo de um modo diferente. Conta aqui para mim nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.